Bom dia, Helder. Bom dia, minha querida. Satisfação recebê-la mais uma vez aqui com a gente. O que é que você traz de apuração para a gente a partir do Notícias do Dia, essa grande audiência na Rádio Jornal? Ô, Helder, você já ouviu falar em escola de homens? Escola de homens? Como assim? De freiras cuidando ali do internato? Ou o quê? Não, é mais até que isso. É o seguinte, escola de homens são grupos reflexivos que estão sendo criados pela Justiça Brasileira, inclusive aqui no Piauí, para que homens acusados de violência contra a mulher, homens acusados de violência contra a mulher, homens que cometeram agressões contra mulheres, que ameaçam mulheres e que esses casos chegam à justiça. Então, homens que já receberam alguma condenação ou aqueles que estão ainda em processo, eles assistem aulas que são ministradas por pessoas que foram treinadas para ensinar esses homens o que é violência e o que não é violência. A gente tem, inclusive, imagens de um desses grupos que vem lá do Distrito Federal, mas, repito, aqui no Piauí já houve treinamento. Essa é uma aula, você tem uma professora, uma monitora, e aí ela faz uma série de perguntas, criando situações aleatórias. Por exemplo, o celular da companheira, você pode pegar o celular dela com força e olhar as mensagens que tem ali, ou isso é um tipo de violência? É um tipo de violência. Você querer forçar a mulher a manter uma relação sexual, isso é uma violência. Isso é considerado um estupro, inclusive. E esses homens, eles, nessas aulas, Helder, eles contestam, inclusive. Alguns dizem, não, eu acho que aí está tudo bem, é o meu direito. E qual é o objetivo desses grupos reflexivos? É exatamente mostrar para esses homens que, primeiro, existe o limite, né? E esse limite não foi ensinado para eles lá atrás, porque nós temos, como você sabe, um país que culturalmente já coloca a mulher numa condição de inferioridade e o homem numa condição de poder sobre essa mulher. E isso é o que acaba motivando um crime que hoje no Brasil é uma chaga para o nosso país, que é o feminicídio. O país hoje tem um pacto contra o feminicídio. E esses grupos, essas escolas de homens, elas foram criadas dentro desse objetivo. Aqui no Piauí, os primeiros cursos começaram em dezembro do ano passado. Ou seja, ainda não dá para a gente saber se desses cursos, dessas aulas, vão sair homens com uma formação mais humanista e homens que vão compreender que a violência doméstica ela não pode ser cometida sob nenhuma circunstância e nada justifique isso. Mas há estudos que mostram que as aulas são positivas, sim. Algumas dessas aulas, desses grupos, Helder, acontecem dentro de presídios, exatamente com homens que estão lá, que foram sentenciados pelos crimes que cometeram contra suas companheiras, contra suas filhas, sempre contra mulheres. É algo que realmente precisa ser discutido. Afinal de contas, Cíntia, público de casa, não adianta apenas prender. Se esses homens não mudam de mentalidade, eles podem voltar a realizar essas agressões, a estas ameaças para com essas mulheres. E estes grupos, eu acredito que são realmente de fundamental importância nesse momento de perceber a violência, perceber que ele, na figura de autor dessa violência, precisa mudar de atitude, até que haja essa chamada ressocialização. Muitas vezes a gente aqui no noticiário, acompanhando casos de tentativa de feminicídio, a gente também se preocupa. O homem, ele pode até ser preso, mas e aí? Quando esse rapaz sai da cadeia? Quando ele sair? Ele pode sair daqui a um mês? Como é que ele vai sair? Será que ele vai sair pior? Será que ele vai sair com mais ódio? Então, esse tipo de iniciativa acaba contribuindo, de certa forma, realmente, para que eles mudem a forma de ver a vida. A nossa sociedade, ela é machista, é uma questão cultural. E nós precisamos entender, começando, claro, pela educação dos nossos filhos também, que ninguém é dono de ninguém. Eu já vi até algumas manifestações, até nas redes sociais, lá do município de Campo Maior. Lá na minha terra tem a penitenciária, que é liderada lá por um campo maurense, não me recordo o nome agora,
mas eu já vi que lá já está acontecendo estes grupos. Como a Cíntia disse, a gente não tem ainda a confirmação em si de que isso está mudando a realidade, mas não deixa de ser uma iniciativa importante, né, Cíntia? Isso mesmo, Helder. O que a gente tem visto é que só a punição, sozinha, ela não, infelizmente, ela não tem surtido efeito, porque esses homens, e isso é comprovado através de estatística, quando eles deixam a prisão, eles voltam para cometer novamente os atos de violência doméstica. Muitos deles, inclusive nos grupos, costumam dizer, quando eu sair daqui, eu vou completar o serviço que eu não fiz. Lá em São Paulo, agora, nesses 2 casos de feminicídio, os 2 tinham em comum o fato de que as 2 mulheres mortas, inclusive aquele caso absurdo dentro do shopping em São Paulo, a moça trabalhava numa joalheria, o ex-namorado não se conformava com o fim do relacionamento, foi até lá, aplicou golpes de faca, ela morreu na hora, uma jovem de 21 anos de idade. Eles tinham medidas protetivas, elas tinham medidas protetivas às vítimas, e nada disso foi capaz de impedir que elas vivessem. Né? Que elas vivessem, elas morreram vítimas desses homens. Então, só a medida protetiva não está tendo resultado. É preciso que a sociedade, de fato, se mobilize. Eu só acho que a escola de homem deve começar na infância e não apenas aí, quando eles já cometeram a violência contra a mulher, né? Exatamente. Eu estava acompanhando também, Cíntia, o caso que vem ganhando repercussão desde o final de semana, aquela adolescente que foi estuprada coletivamente, se não me engano, lá no Rio de Janeiro, eram adolescentes, ela foi chamada para um endereço, foi atraída, depois outros homens entraram, forçaram ela a cometer o crime. A gente vem acompanhando com muita tristeza esse caso, e que se estes adolescentes crescessem, vissem o exemplo desde criancinha, com certeza crimes como esse não aconteceriam na quantidade que nós estamos assombrados em noticiar. Cíntia Lages, obrigado para você, obrigado a você, e um abraço especial a toda a sua audiência aí na Rádio Jornal. São 8h12, vamos seguindo. Obrigada, então o nosso... Helder, até amanhã, um bom dia.